Grande Sidney, beleza, mano? Salve, irmão. Beleza? Você me ouve bem? E aí, Bem, Lincoln? maneiro, maneiro. Muito bem. E você, Tá me tranquilo? ouvindo? Tô te ouvindo. Tranquilaço. Eu tô com fonezinho aqui que fica mais fácil. Não, legal. Como é que você tá? Tranquilo nessa pandemia aí? Muito trabalho aí, muita produção, muita coisa? Graças a Deus, irmão. Assim, eu tenho recebido vários convites, né? Os alunos e agora 2 discos, gravando 2 discos. Eu tô feliz, assim, e ao mesmo tempo preocupado, né? Com onde vai dar isso, né? Eu acho que o mundo vai ter que mudar, né, irmão? Muita coisa vai ser diferente, né, mano? Ah, E poxa, rola, com tipo, às certeza. vezes a gente fica meio, se sente meio preso, né? Parece que a gente tá trancafiado. Parece que foi cerceada a nossa liberdade, né? Travou? Deu uma... Como? Pra mim voltou, pra mim voltou. Voltou. Entendi. Parece que a gente se sente um pouco assim, cerceada a nossa liberdade, né? Ah, sem dúvida, né? É assustador, né? Assustador. Você não poder dar um abraço, não poder ver um amigo. Mas feliz também, assim, de poder reencontrar amigos antigos como você, né? Maneiro. Que, poxa, eu lembro, assim, como se fosse hoje, né? O dia que eu fui lá naquela igreja na Barra, né? Com uma Rapaz, banda, não é? maneiro. E eu já era fanzaço da sua banda. Legal. E era uma época tão boa também, né? Que não, nem celular existia, né? Não, Naquela época. não, Te- nem celular. Telefone, A gente tá falando dos anos 90, anos 90. internet aqui não é muito boa. A gente tá falando dos anos 90, né? Muito tempo atrás, né, bicho? Anos 90. Mas É, aquele dia foi inesquecível, assim, a forma como você nos recebeu. Eu fiquei emocionado também, assim, de ver o quanto o poder que você tem de agregar pessoas, né? E a igreja maneiro. lotada de jovens e todo mundo assim antenado, né? E curtindo o som. E tinha o pastor Manga, não é isso? Se eu não Manga, me isso. falo. É, ele mesmo. Pô, muito, poxa, Agora, muito bom. na época eu me lembro que eu chamei e você tinha uma banda da pesada, né, mano? Que era o Silas de batera, o Isso. Fabrício de contrabaixo, que ele tinha um baixo que eu nunca mais vou me esquecer. Foi a primeira vez que eu vi pessoalmente um baixo fodera. E aquele Ah, sim. contrabaixo, ele parece uma obra de arte, né, bicho? Aí eu fiquei muito marcado. E você de guitarra arrebentando assim, aquilo me marcou muito, inesquecível pra mim também, cara. Por culpa do Arthur Maia. Assim, o Arthur Maia foi decisivo. Foi o Arthur Maia que me levou para Niterói. Eu sempre morei no subúrbio do Rio, né? E um belo dia eu fui num show, o Arthur com aquela generosidade dele. Vamos lá para Sim. casa, bicho, comer um feijão. E aí, a partir disso, assim, daqui a pouco ele me apresentou o Fabrício, que é um cara importantíssimo, assim. Fabrício, pô, um irmão, entendeu? E foi muito importante na minha formação, aquele início ali. O E Fabrício, Arthur, para. o Fabrício é um cara que me marca, assim, muita coisa dos grooves do Claudio Zoli tem a identidade, a assinatura do Fabrício, né? O Fabrício é um grande músico, assim, também como o Arthur, um agregador, né? Eu ficava um mês na casa do Fabrício, entendeu? Maneiro. E é uma amizade. Ontem mesmo falei com ele, ele fez uma live aí, eu assisti dessa época também, né? Essa é uma época, assim, da tua história que você começa a consolidar essa questão de ser um profissional da música? É nesse período que você fala assim, não, eu vou ser um cara que vou viver de música. É nesse período? Não, eu já vivia, assim, porque o início mesmo foi quando eu decidi ser músico, que foi em 88 para 89. Uhum. Eu nem instrumento eu tinha, entendeu? De uma família simples, então eu trabalhei como office boy
época, e ia juntando ali o dinheiro, sonhando em ter um instrumento, né? Que era difícil, né? Você vê uma Fender, hoje é fácil, né? Mas naquela época era Mas é muito algo difícil. muito difícil, assim. E aí, É. eu lembro que, por acaso, eu vi no jornal Balcão um anúncio, aulas de guitarra com método em Berkeley, era um cara chamado Rômulo Thompson. E aí eu fui na casa Uhum. dele, assim, e o valor da aula, o meu salário mínimo, né, naquela época, porra, não, porra, não dava, cara, pra pagar. E aí eu falei pra ele, eu falei isso pra ele, entendeu? Eu falei, cara, pô, eu queria muito, mas eu trabalho e, pô, ganho um salário mínimo e como é que é isso? Assim, eu não teria É. como pagar essa aula. Aí eu acho que ele foi com a minha cara, e se tornou um grande Aham. amigo depois, né? E falou assim, não, mas tudo bem, eu acho que o seu dinheiro dá para esse valor dá para tá abrindo uma escola agora de um grande professor e eu vou começar a dar aula nessa escola de um cara chamado Sérgio Benevenuto, Uhum. entendeu? E, o nome Uhum. da escola é Rio Música. Aí eu fui para Rio Música e comecei a estudar com o Sérgio e fiquei 2 anos Que é um estudando com o cara, Sérgio Benevenuto. que é um cara feríssimo e ele tem uma tradição com a escola, com a Rio Music, né? Uma tradição aqui no Rio de Janeiro, né? Ah, total. Ele é o dono, era o dono, né, da escola, estudou em Berkeley, né, ganhou vários prêmios e é professor mesmo, né, um grande compositor também, mas aquele professor, né, te homenageando, porque ele formou músicos como Arthur Maia, William Magalhães, Marcelo Martins, Sim. acho que Canuto, Uhum. Tô. todos os caras, assim, todos, cara, todos. E eu Caneca, Uhum. deixa eu ver, Marquinho, Nimirique, Uhum. todos estavam ali, né? É, em, em outra, eu cheguei depois, né? Eu sou de outra geração. Aí Uhum. fiz o curso, né, com ele, estudando, cara, eu gravava em fita cassete, em todas as aulas, era Caxias. E, e aí, quando, pá, terminei o curso, na última aula, ele chegou e falou, Sidney, eu estou muito sobrecarregado aqui, e você é o cara que eu escolhi para dar aula de harmonia um e 2, né, e Maneiro. guitarra. E aí eu fiquei 11 anos lecionando, né, Uhum. na Rio Música. E foi meu início profissional foi esse, lecionando. Maneiro. Isso já E, são 30 anos, né? maneiro. 30 anos de dando aula. Legal, muito legal. Eu não conhecia essa história sua em relação à Rio Music, porque eu sempre tenho a Rio Music como uma referência de tudo que você falou na formação de grandes músicos brasileiros, assim. A Rio Music é sempre muito citada, muito comentada, e o Benevenuto sempre lembrado pela galera, né? Mas eu não sabia que você Ah, tinha uma história ali. não posso esquecer também o Sérgio na verdade, a mente de Uhum, todos nós, né? uhum. E, e um outro aluno ilustre dele, né? E um grande amigo é o Heitor Tepere. Caramba! Porra, aí precisa falar. É, é, Para quem é guitarrista e gosta de guitarra e tal, o Heitor TP é uma alta referência, né, cara? O cara, é, não só porque ele foi do Simple Red, que é uma banda que eu amo o Simple Red, mas porque o Heitor TP hoje trabalha com trilhas em Hollywood, é um músico referendado por geral, assim, um cara que não, tem não, 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 não dá. uma sensibilidade É, seríssima. não, é incrível, é incrível. Sem dúvida, assim, se é bem provável que perguntem isso aí, né? Uhum, Que quais são as minhas influências? Né? Heitor é a principal, sim. entendeu? Heitor TP, E entendeu? Robson Jorge, Robson. né? Os brasileiros é o outro que me influenciou muito. Uhum, Mas eu lembro assim que o que me despertou para a música e as pessoas me associam muito a essa questão do como é que eu posso dizer do, do
da mão direita, né? Da levada, a banda do funk do A, groove. né? Isso, do groove, né? Do groove. E isso eu acho que vem. Isso foi natural, engraçado, né? Não foi É, algo que eu. Isso foi natural. Eu lembro que, moleque, assim, eu devia ter uns 8 anos, a primeira música que me despertou, e até hoje eu adoro, cara. Assim, o subúrbio, né? uhum. O primeiro cara que me despertou para música assim, foi o Bebeto, Bebeto. cantor, sabe? Bebeto. Bebeto. Bebeto Swing, né? Isso, Bebeto, adoro, adoro. E aí logo depois veio o Zoli, que é outro que eu, porra, adoro. Caríssimo. Forte influência na minha música, acho um dos guitarristas assim, acho incrível ele tocando. É. Depois veio Cassiano, né? Que futuramente eu fiquei amigo, mas Agora, agora, Sidney, eu nunca soube se o Marcelo, seu irmão, ele é mais velho ou mais novo. Ele é mais velho. mais velho, Mais ele é novo. mais velho. Ele não tem uma influência direta na tua decisão como músico, não? Total, 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 total. total. Porque ele começou primeiro, né? Com uma bandinha de rock e tudo. E eu andava com uma outra galera, até uma galera assim, cuidado, né? Cuidado. Nem queria saber de. Exatamente, nem queria saber de música. E ele, assim, na rua, ele. Mas era aquela banda que ninguém tocava, sabe? Aquela banda Entendi. eh, pô, eu lembro que minha avó fez uma prestação para comprar um baixo para ele, tudo depois. Mas a princípio ele falava, todos falavam, pô, temos a banda, mas ninguém tinha instrumento, né? Entendi. E aí ele começou a tocar com essa banda, a primeira banda dele, e, e aí um tempo depois eu comecei a tocar, Uhum. né? E o Marcelo, pô, é uma outra grande influência, assim, na minha música, né? Mas Marcelo, sem dúvida, Marcelo é um cara também muito fera, né, bicho? Que ele tem uma assinatura. O Marcelo tem uma assinatura na música, tem, muita coisa assim, né, cara? Eu, tem, tem, eu fui tem. ouvir, Marcelo é incrível. eu fui ouvir, eu tava ouvindo que eu trabalhava na Boas Novas e o estúdio da Boas Novas estava gravando música boa. E aí eles tinham uma banda fixa, né? Que fazia com vários artistas. Aí eu tô vendo um negócio. Aí tinha um artista que eu não vou falar o nome para não ser antiético. Eu sei que o som daquele artista é mais ou menos. Só que o groove tava animal. Eu falei, cara, eu não tô entendendo, bicho. Da onde tá vendo isso? Aí eu pedi pros caras, pô, será que eu posso entrar nisso? Não, claro e tal. E fui entrar. Quando eu olhei, cara, era o teu irmão Marcelo Só um segundo. tocando. Eu tô ouvindo. E aí Marcelão, né? era um negócio, cara, muito diferenciado. Eu acho que a tua família já vem com um DNA diferenciado na música, cara. É engraçado que são, assim, de músico na família, só eu e irmão, né? Não tem minha mãe, saudosa mãe, né? Era muito musical, gostava muito do Roberto Carlos. Uhum, Acho que todos nós, né? uhum. Ouvimos e passamos a infância ouvindo o Roberto Carlos, aqueles baixos do Paulo César Barros. PC. Mas Inclusive, eu fui falar com o teu irmão sobre o PC, o Paulo César Barros. Cara, quando eu falei isso, ele abriu a senha. Ele falou, cara, tu falou a palavra mágica. é, quem apresentou o Paulo César Barros o Marcelo para o Paulo fez a ponte, Uhum. fui eu, né? Ah, Porque eu gravei o disco do PC com o Cassiano, né? uhum. E, e, e aí ficamos muito amigos, assim, e Marcelo fanzaço, né? Aí Mano. um belo dia eu levei, assim, cara, Marcelo, caramba. Uhum. E sabe o que é aquela sintonia, sabe? Sei. Dos dois ali? Cara, nós fomos para Pedra de Guaratiba, né? Que tem aqueles bares, assim. Uhum. Aí ficamos conversando ali, Marcelão, pô, e PC. E o PC, cara, assim, é muita história, né, cara? É muitas coisas. O PC, É, acho que, assim, PC e Luizão Maia, é. né? Foram os caras que mais gravaram discos nesse Sim, país, né? No país. sim, 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 sim. Agora, Sidney, depois dessa fase da escola e dessa iniciação musical que você virou um profissional da música, vieram as oportunidades de trabalho. A Sei. minha referência contigo, eu me lembro dos meninos sempre falarem de você, lá do Lins. Sim. Até o Cláudio por aqui, o Cláudio
que a gente chama de Cláudio Nariz, né? Que mora lá em Belém. Isso, Tá, Cláudio Márcio. tá o Cristiano também, que era outro que a gente convivia ali no Lins. Eles sempre falavam muito Isso, dois grandes amigos. seríssimas. E a gente era tudo músico, tocava e tal. E aí, quando eu te vi na Black Rio, rapaz, assim, era como uma chancela de alegria, sabe? E aí, eu queria que você falasse dos primeiros trabalhos profissionais e da Black Rio, porque a volta da Black Rio com o William Magalhães, ela foi muito marcante no cenário. O William é um músico sensacional também, um produtor feríssimo, referendado pela galera. Mas quando ele... Eu me lembro há poucos dias eu fiz uma live com o Castilhol, e o Rafael Castilhol, que tocou comigo na Rena Soul, ele comentava que o William, quando passou a Rita Lee para ele, para o Rafael entrar na gig da Rita Lee, era porque o William queria fixar o seu trabalho no retorno da Black Rio. Então o William, ele foi muito intenso nesse retorno. E ele selecionou cada pecinha, né, como se fosse um quebra-cabeça gigante, isso, de toda a informação que o William tem para os músicos que iam fazer aquele disco Movimento. E aí você foi fazer a guitarra. Me fala das primeiras experiências profissionais e da chegada no convite para fazer a Black Rio. De experiências assim, musicais, eu lembro, voltando a Rio Música, né? Eu fiquei 11 anos lá e tinha necessidade, sempre fiz música como compositor, né? E chegou uma hora, e tocava e tudo, né? Com os artistas. Mas aí comecei a fazer o disco. Uhum. Esse processo do primeiro disco durou 4 anos, cara. De composição, entrar no estúdio, gravar. Do teu disco. Eu sonhava em tocar com os caras, sabe? Sonhava em tocar com o Arthur, de ter o Arthur no disco, de ter o William, de ter o Cláudio Rosa, tantos Délia Fischer, né? Cassiano nem passava pela cabeça, nem Mike Stern. Mas eu sonhava com esses caras, anotava e tudo num papel, assim. Maneiro. E aí eu, concebendo o disco, eu fui gravar a participação do Cláudio Rosa. Uhum. E por acaso o Cláudio Rosa, baixista, que é um genial baixista, né, um grande amigo. Hoje eu acho que ele é coordenador musical do Alexandre Pires, né? Eu não sei se continua, mas ele foi durante anos, assim, a melhor fase do Alexandre, na minha opinião, foi ele como diretor, arranjador, fez tudo. E aí ele gravou meu disco e comentou com o William. O William já me conhecia, assim, que uma vez ele foi na Rio Música, e eu nem consegui falar com o William, assim, né? Com vergonha, né? Aquele negócio, o cara é herói, assim, porra. E aí, é engraçado que o William é um cara muito sensível. E ele percebe isso. Ele que chegou, entendeu? Vamos descer aqui, vamos tomar um café ali embaixo. Aí começou a conversar e tudo. Beleza, mas aí passou o tempo. Aí depois o Rosa, já nesse processo da criação da pré-produção do Movimento, comentou com ele que tinha gravado um disco de um guitarrista. E mostrou para ele, assim, eu acho, beleza. E aí o William me convidou para a despedida dele no Teatro Rival, no show da Marina, entendeu? Entendi. E foi emocionante esse show da Marina no Teatro Rival, ela chorou pra caramba, ele também, e ele explicando que ele precisava parar de acompanhar a Marina para se dedicar ao projeto da Black, né? Sim. E é isso. Aí eu fui, conversamos, eu super emocionado ali do lado dele, né? E aí no dia seguinte, cara, eu tava dando uma aula, eu lembro como se fosse hoje, dando uma aula para um... E tocou o telefone no meio da aula, era ele. Falando, porra, bicho, eu quero muito que você participe da Black Rio, fazendo um solo. Fazendo um solo. Me convidou. Eu gosto muito, eu gosto muito do... enfim, o Rosa
ele já tinha participado do meu disco também, Uhum. porque o Rosa falou, ele ouviu, eu convidei ele, fui lá na casa dele com o Haddad, ele gravou e fez o. Ele fala que foi o solo mais bonito que ele fez está no meu disco. Uhum. Aí ele me convidou para gravar um solo, porque falou, pô, você é um solista nato, não sei o quê, aquelas coisas do William. Aí eu fiquei amarradão, falei, Você é pô, um vou lá. solista nato? Aí ele manda essa. Você é um solista nato. É, é. Aí eu fui, gravei o solo. Tem até isso na internet, um mini documentário. E, e aí desse solo, ele já falou assim, poxa, cara, eu gostei tanto que, pô, tem. Todas as guitarras já estavam gravadas, Uhum. sabe? No disco, praticamente todas. Uhum. E aí ele falou, pô, tem essa daqui. Aí eu gravei. E aí ele tirou a outra. Uhum. Porra, tem outra, cara. Desafio. Ele era desafio, desafio. Só que não tinha parte, cara. Não tinha uma cifra, entendeu? Entendi. Imagina, Cassiano até falava isso, né? São os 18 quilates, assim, imagina a banda dos 18 quilates, que era todo mundo te olhando, Aham. e sem parte, Tem parte. sem falar, sem parte, sem falar o pô, qual é o tom, que acorde é. Então eu ficava ali com eles trancado, né? Só observando, calado. Caramba. É mesmo, é? E comecei a acompanhar as prés e fui calado, Uhum. observando, né? Ia esse acorde aqui, Eu fico pá. Não imaginando falava nada. aquilo tudo rolando, todo mundo quieto assim, não tem nada escrito, o nego não sabe que tom que é, que acorde que tá rolando, qual tensão. O nego só ouvindo assim, só quieto, né? Só quieto, querendo, pô, apresenta aí, bicho. Sabe? Isso lá nas nuvens, Ah, estúdio, né? Só que antes foi a pré-produção na casa do William. uhum. O William foi expulso de todos os flats ali da Orla da Barra. Foi expulso de tudo. Porque era madrugada, a galera dentro de um flat fazendo música, né? Esse disco. Ah, Saiu pela Regata, né? E aí eu gravei o disco todo, eu participei do disco todo e tenho uma honra imensa, imagina. Te aham. falei que o Zoli, pô, é uma das maiores influências que eu tenho. O Zoli também gravou guitarras nesse disco, lindas. Eu Aham. acho o Zoli genial. Genial, genial. Agora, você lembra assim, eu queria puxar um pouco ainda para voltar aqui na Black Rio, mas do próprio Sérgio Benevenuto, na Rio Music, Ah, de convívio com ele, assim, musicalmente, tem alguma dica, alguma lembrança afetiva, assim, musical, que você fala assim, pô, isso eu aprendi com o Sérgio. Pô, mano, quando você for fazer uma parada assim, 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 musicalmente, faça isso. Tem alguma coisa que você lembra? Uma dica, assim, que ficou guardada na memória, que te acompanha até hoje, assim? como eu te falei, assim, o cérebro é o Sérgio. Sim, Tudo, tudo. tudo, tudo. Mas Só que alguma coisa prática não. que você lembra assim, pô, cara, sempre quando você vai ver uma harmonia, você se preocupa com isso. Sempre quando você for ver sei lá, for entender uma tensão, lembra disso aqui. Tem alguma coisa que você lembre, alguma dica dele, assim? Cara, o Sérgio é exatamente isso que você falou. Todo esse papo harmônico, Aham. sabe? E essa relação que eu tenho com a harmonia vem do Sérgio, Uhum. né? Só que quando eu terminei o curso, eu não tocava nada, né? Porque você precisa dessa relação com o instrumento. Eu Sim, tocava os estándares, tocava, mas não era eu, a minha personalidade artística, né? perfeito. Entendeu? Uhum. Mas o Sérgio, pô, tudo, tudo, tudo. O Sérgio me adotou, assim, levava para casa dele, eu ajudei a fazer as apostilas com ele. E naquela época era máquina de escrever, não tinha, sabe? Sim. E até hoje o material aqui tem um maior orgulho, assim, é vintage, né? Mas tudo, cara, assim, se você pegar sem contar que o Sérgio, naquela época, a- existiam três escolas que faziam a diferença. Uhum. A Rio Música, Uhum. o Ian Guest Young Ash. Uhum.
e a ProArt, ProArt. é isso? ProArt. Que era do Isidoro, né? Uhum. Os três. O Sérgio, ele era tão intenso, assim, e o Sérgio tem uma cabeça muito aberta. Assim. Uhum. Então, enquanto todos davam exemplos muito voltados para o real book, sabe? Uhum. O Sérgio não, assim, ele já, pô, ele falava do Jeff Beck, ele falava de música pop. Maneiro. O Sérgio revolucionou o mercado, cara. Porque logo depois, assim, ele criou um curso de produção musical, um curso na Estácio, né? De É, eu, produção musical. eu ontem estava falando fiz uma live bacana, depois a galera pode conferir aí, vai virar um podcast, com o Getro da Silva, né? Que é o, Gênio, gênio, gênio. que é o, Daqui da área, né? exatamente, que fez a Whitney Houston, né? Foi diretor musical da Whitney Houston, e trabalhou com um monte de gente, né? Chaka Khan, o Fire, geral. O cara Professor da professor Berkeley. da Berkeley, professor da Berkeley. Aí a gente estava falando sobre isso, porque há um preconceito no mundo acadêmico de você usar referências pop. Então, ele passou por alguns enfrentamentos muito interessantes para a gente que gosta de música, estuda música, que às vezes a vida acadêmica, tu chega em alguns lugares e os caras rechaçam a música pop. E você fica limitado de trabalho, porque no fundo você pode até tocar bem, mas suas referências ficam muito acadêmicas, muito... Assim, ele falava que como pianista, os caras chegavam e falavam assim, pô, faz não sei o que de Beethoven, não sei o que de Bach, mas na prática, quando ele ia para a pista para tocar, ele não tinha que vir com essa carga. Essa carga é até boa, mas a música pop exige outras influências para você estar bem estabelecido musicalmente para tocar nas gigs, entendeu? E você falando isso, eu acho muito bonito da parte do Sérgio Benevenuto, porque a galera que saiu do Sérgio Benevenuto é uma galera assim que influenciou a música pop brasileira, de uma forma geral. Sim. Porque agora eu entendo, porque você falou, ele era um cara de cabeça aberta, né? Ah, total. Ele era uma pilha musical, um movimento que foi o seguinte, depois que ele saiu da Rio Música, ele foi morar em Vitória. Uhum. E a Rio Música existe até hoje. Uhum. Mas o Sérgio saiu, eu ainda continuei um pouco por uma gratidão a tudo aquilo que, sabe, muita gratidão ao Sérgio. Mas aí depois não deu, cara, porque sem o Sérgio o negócio tomou um outro rumo. A parada era o Sérgio, né, bicho? Era o Sérgio, cara. Era o Sérgio. Agora, não tem como. Aí voltando para Black Rio, quando você começou a gravar essa loucura que são essas produções do William Magalhães, porque, por exemplo, esse disco Movimento, como o teu disco também durou bastante tempo você gravando, eu me lembro de vários anos, a galera fala assim, o William tá gravando. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, o William tá gravando. Não sei o que, não sei o que, o William tá... Passou um tempão, aquele acúmulo de informações musicais, né? E nessa experiência com o William Magalhães, o que tu lembra do William, assim, também, musicalmente, assim, ó, com o William a parada tem que ser por aqui. Ao falar nisso, o Kinder tá na área aí. O Kinder é um dos caras que fez Abração. Ele que fez a ponte, né? A partir da live que eu assisti. Exatamente. Pô, Kinder, que é um irmão muito querido. Obrigado, Kinder. Já vamos falar mais de você aí. Mas assim, do William eu acho que tudo, né? Um ensinamento importante, porque a convivência foi muito intensa. Deixa eu só ligar a luz, que parece que tá escuro aqui. Tô com a luz desligada. Só um segundo. Quem é que tá aí na área? Torres, Gabriel Fonseca, o grande Kinder, o Gino Bess, meu amigo da antiga. O Felipe. O Pablo, lembra do Pablo, técnico ali da... Ele é técnico, meu irmãozão, o Pablo tá lá em Recife, ele é técnico ali do Tom Capone, do estúdio do Tom Capone, do Toca do Bandido. Do AR também. Trabalhei com ele direto. Isso aí. Tá aqui na live também, maneira.
Mas, Sidney, então a gente estava falando, o que você lembra assim dessa intensidade toda e acúmulo musical do William Magalhães? Assim, o que você lembra assim de um toque dele? O Kinder, quando eu estava falando com ele, aí o Kinder falou assim para mim, com o William era o seguinte, eu comecei a tocar, e o William falou assim, ô Kinder, pô, eu queria uma parada assim mais Tim Maia, cara, uma caixa e um bumbo, sabe? Cara, ele pô, o chocolate, ele agulhava É. muito, né? Mas engraçado, assim, ele, comigo, assim, o William, não sei, cara, é um negócio que parece que dá tudo certo, sabe? O Pablo tá falando, o meu trombone. Exatamente. Ele sabe isso. É, É alguma coisa, metáforas. cadê o meu trombone? Metáforas. 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 Mas Boa. posso falar. É porque, assim, muitos, Uhum. ainda sobre esse lance da Black, eu volto aí no Cadê Meu Trombone que vou abrir essa história. Mas, Uhum. enfim, o William, tudo, cara, tudo. Você sabe que o William, ele não é só pianista, né? Cabeça de arranjador maluco, né? Doido, né? E compositor, era baixista. O próprio André Vasconcelos fala que ele é o baixista que ele mais ama no Brasil é o William, né? Uhum. Entendi. Mas eu É, entendi. Cara, eu não tô me lembrando agora, guitarra, minha memória não tá boa, mas eu falei com alguém que também estava com o William gravando embaixo, algum desses estúdios que eram dois estúdios, um em cima e um embaixo. Diz que o William chegou, pegou o baixo, fez um groove e o groove ficou. Eu só não tô lembrando quem é. Alguém importante que o William, na verdade, só ouviu e pegou e fez um groove, e o groove é animal e ficou. Só que eu não tô lembrando. De deve tão ser o bom que Ed o William é. Mota. Eu vi o Ed Mota Ah, falando foi sobre isso. isso. Foi o Ed. Isso aí. Isso mesmo. Foi o Ed Mota, na época que ele trabalhava, ele tinha uma sala e trabalhava com o Liminha, né? Liminha. Uhum. E aquele disco que tem Manuel, Mal, não, é, Fora mal, da mal, Lei. hum, Isso. uhum, Então, com ele eu aprendi tudo. Arranjo, composição, concepção, um poder de síntese sobre escolhas de timbre. Ele tem o poder de te levantar também, né? Pô, legal isso. Isso tá uma merda. uhum. Isso, porra, bicho, tá bom pra caramba. Maneiro. Caramba, vai, né? Você sola muito mais do que eu. Aí, aí, eu- aí fica aquele negócio, porra, bicho, porra. Pô, seus solos são sempre de primeira, pô, os melhores takes, porra. Ele fica incentivador, né? Assim. Ele é um cara sensível e incentivador, né? Muito, muito deu força pra muita gente, né? E tudo, assim, eu gravei esses 4 discos com o Black, né? Outra coisa que eu aprendi com ele, observando, né? Uhum, Foi igual as harmonias dessas músicas do todas, né? Não tem ensaio para tocar uhum. com o Black, né, cara? Chega e tem Hum, que tocar. É um Tem que nível tocar. de exigência. E se der mole, ele vai fazer cara feia, né? Se errar Uhum, um acorde, ele te olha bravo, sem ensaio, né? uhum. Sem ensaio. Sem ensaio, aquele negócio. Pô, eu lembro desse disco Movimento aí, tinha música que tinha 320 canais, entendeu? Tu imagine levantar uma mixagem de 320 canais, meu irmão. Não, rolava aquele. Vamos remixar, caramba. Meu Eu lembro Deus. do técnico que lá nas nuvens todo mundo ficou doido com ele, né? Meu E, Deus. e Remix remixava. Acho que tem muita 320 canais. história. Uhum. É. Pô, era um negócio assustador, assim, cara. E. É, é sinistro. Loucura. Mas assim, o William, essa história
que o Pablo falou tem a ver com ilha? Cadê o meu trombone? Ele tem a ver com ilha, não? É outra parada. Tem a ver com isso. Imagina assim, uma música que tem 320 canais, né? Aí o que ele dá, o, que, o querido Lúcio Trombone, Uhum, uhum. que é da primeira formação da Black Rio, Sim, sim, sim. ele sempre gravou, mas ele não acompanhava. Eu fui a primeira vez para ele acompanhar esse processo que eu depois de gravar, né? Pô, Que meu é irmão, é outra os história. músicos que gravavam e iam embora. Ir embora. E E ali aqui, não. É, isso aí. Depois houve pronto, é, sacou? tá aqui. E aí, pô, eu lembro do Vitor Farias, assim, mixando aquela mesa do cara, Uhum, pra uhum. mixar o bumbo, equalizar, pá, ele Cara, equalizando o bumbo, aí aham, rolava aquela ansiedade, sabe? sei. Do Lúcio, e Cadê o só o meu bumbo trombone? tocando, ele, caramba, cadê meu trombone? Limaram, bicho? Porra, cadê meu trombone? Aí já, entendeu? Calma, bicho, calma, vamos chegar no trombone, mas até lá, né? Entendeu? E nego Até lá tem muita coisa. às vezes, só pra galera entender, tem uma galera que tá aqui que saca, mas tem uma galera que de repente tá aprendendo um montão de coisa. Pô, os caras pra levantar uma bateria, às vezes, pode 3 horas, 4 horas, 5 horas, só pra levantar um bumbo, caixa e não sei o que de hi-hat. Meu irmão, aquilo tem que ter uma paciência de Jó. Se você toca outro É. instrumento, quando o nego vai levantar a bateria, sai e depois tu volta. Porque, bicho, aquilo ali parece interminável. Tum e tá, e vai um pouco, e vai pra cá. E aí o cara, cadê o trombone? No bumbo, né? No bumbo ainda, o primeiro. O primeiro. Engraçadíssimo, brother. Agora, aí tem toda essa vivência musical, né? Que você viveu, a intensidade do William, a questão da Rio Música. Mas eu queria que você falasse agora uma parada maneira também, que é a vida como professor. Que um profissional da música, ele tem essa coisa da execução e tem a coisa de formar pessoas, né? Você foi formado por uma galera muito bacana, foi formado por uma galera que tem esse cuidado, que tem esse zelo. E agora você está nessa posição, assim, até de uma forma autônoma, mas também bacana, formando pessoas. É muito diferente tocar e dar aula. Tem prazer em tocar e tem prazer em dar aula? Fala um pouco disso, Sidney. Acho que deu uma travadinha, mas acho que o Sidney... Me ouviu? Pergunta, não. Voltou? Ouvi. Você perguntou se eu tenho prazer em dar aula. Assim, tenho o prazer de tocar, mas eu acredito que também tenho o prazer de dar aula também. E ver pessoas que cresçam. Da mesma forma que o Sérgio viu Nossa, você. esse micróbio aí que é lecionar, né? Que já são 30 anos Uhum, lecionando, né? Nossa, e isso desde o início. uhum, Cara, eu vou contar um segredo aqui. Muitas uhum. vezes, muitas vezes, eu prefiro estar dando aula e acho que estou prestando um serviço melhor, me Uhum, realiza, sabe? uhum, uhum. Mais do que sair para tocar, Entendi. para fazer um som que na Uhum, maioria das vezes é assim, né? uhum. E desorganizado, a produção desorganizada, Sim. é, o ensaio, músico, sabe? E aí eu dou uma aula no dia seguinte, sabe? Essa relação, eu e o aluno ali, e falo, puta, cara, eu ganho o dia, sabe? Maneiro. Sabe? E antes, hoje tem as redes, né? Como eu te falei por telefone, né? Ainda é novo para mim, eu estou divulgando as Uhum. aulas e tudo, e aprendendo muito. Acho que você pode me ensinar muito nisso. Claro. Mas nesses 30 anos, eu nunca divulguei a aula, É mesmo. assim, fora a internet, entendeu? Entendi. Sempre foi de boca em boca. Uhum. E acho que o maior divulgador que tem é a evolução do próprio aluno, né? Ele chega uma hora que ele
Fala, pô, estudei com um cara e vários, assim, vários. Eu lembro que tinha, assim, uma característica do aluno. Chega uma hora que normalmente são 4 anos de curso, né? Pela aula presencial e tudo. E 4 anos não, desculpa, 2 anos. Mas dei aula para muitos, assim, que iam e voltavam durante 4 anos. Mas chega uma hora que o aluno também ele precisa viver uma outra experiência com outro cara, sabe? E eu sempre indicava. E, e, e eles sempre voltavam, entendeu? Tem vários alunos assim que estão aí no mercado, né? Eu não gosto de citar nomes porque muitas vezes a gente fala assim de alguém, mas no nosso meio tem muita vaidade também, né? E às vezes o cara não gosta, entendeu? Ou não reconhece isso, né? Então eu prefiro não falar assim para quem eu dei aula. Entendi. Não, eu imagino, eu manjo. Agora, eu espero que eles falem. É claro. Agora, é bonito ouvir essa tua referência em relação a lecionar e dar aula, porque por muitas vezes, assim, essa posição do professor, essa posição do cara que ensina, ela não é muito valorizada, né, Sidney? Mas ela é muito maneira, né, cara? Existe, principalmente quando a gente chega numa fase mais madura, é muito bacana a gente perceber que a gente está contribuindo na vida das pessoas com o ensino, né? Há um prazer lindíssimo em ensinar e perceber que as pessoas foram conduzidas com algo que você semeou na vida delas, né? No fundo, a gente é fruto disso, a gente só está replicando aquilo que a gente viveu, né? Chega a ser um movimento antropofágico, né? Assim, eu necessito disso, entendeu? De ver a evolução do aluno, de ver... Tem que dar uma pausa, a gente de repente volta aí outro dia, uma outra hora, conversando com o Sidney Linhares. A gente conversou durante 40 minutos, foi muito legal. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua companhia. Eu vou mandar um abraço para o Sidney, vou falar com ele aqui no privado e vou pedir para ele uma nova oportunidade de a gente terminar essa super conversa. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, super valeu e a gente se encontra. Valeu. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.